percentual de audiência. Isso é relativo. Eu posso ter 8% ali de audiência contra 30% do outro, mas o meu 8% é o que te interessa atingir. A assertividade Estou falando que você tem que estar fundamentado, porque senão a pessoa te derruba. Pois é, lembrando o seguinte, a vantagem de texto de lei é uma coisa que eu falo para os meus alunos sempre, a gente tem que tomar o cuidado para propor a lei certa, né? Depois que ela está proposta e aprovada, a opinião do aplicador interessa pouco. Eu brinco isso com os meninos, eles falam, por que a regra é essa? Eu falei, meu filho, que foi aprovado desse jeito. Infelizmente, a gente pode eleger um outro deputado e mudar a norma. Então, eu acho que são duas preocupações que você está falando. Tem que ser inteligente o critério e ele tem que ser aprovado. Porque, assim, então são os dois, tem que conseguir um critério que seja inteligente e que inteligente que passe. Eu acho válido, por exemplo, se eu tenho um parceiro que entenda realmente de publicidade a fundo, vai te detalhar realmente como é que funciona a coisa, onde é o pulo do gato. Aí você pode chegar... Esse parceiro, ele só a gente tem que tentar escolher direitinho. Esse parceiro normalmente ele vende o espaço da publicidade. Não, mas isso é Faca de dois que quer contribuir. Né? Eu acho que muita gente que está vindo aqui vai contribuindo com o que ele tem gratuitamente. Então é o seguinte, quando você pega isso, aí você cai naquele contrato guarda-chuva que você falou, porque toda empresa que trabalha com contrato guarda-chuva, ele faz o contrato guarda-chuva naquele momento baseado muito no futuro dele. Porém, na hora que eu vou efetivar, eu tenho que saber o que eu vou efetivar. Eu tenho que detalhar. E se eu não detalhar, como é que 3 vão colocar preço? Eu tenho que estar com um nível de detalhamento razoável para os 3 colocarem preço no mesmo. Mas isso aí eu tenho, porque eu sou advogado da Assembleia, né, gente? Então, assim, contrato administrativo e edital é comigo mesmo. Isso até é bem detalhado. O que você não sabe é o que o cara vai demandar. Na hora que você faz o preço é por uma média ponderada normalmente de tipos de peça. A partir de uma tabela padrão que existe da associação das agências de publicidade. Então ela já tem um padrãozão lá, e o que você pede para o cara, ele me dá qual é o desconto padrão que ele vai oferecer em cima do valor tabelado de cada tipo. Por isso que eu estou falando, o problema é que o critério que você tem é muito ruim, que é o critério já... Exatamente, a dificuldade é essa, porque também na hora que você vai realizar, eu deveria realizar que o Instituto você falou que não tem, que o pessoal não coloca, 100 horas com isso, 10 horas aqui, não sei o que lá. Que é uma coisa que se vocês podem até fazer na Câmara como exemplo, vocês podem exercitar nessa modalidade, que a Câmara também aceita isso, depois podemos, por momento, forçar em cima do Executivo. Mas eu acho que o Executivo vai comprar a ideia, viu, gente? Estou falando com sinceridade. O Calil, nesse ponto, eu gosto sempre de dizer isso, eu tenho diferenças abertas com o Calil. Mas o Calil tem tido uma gestão responsável do ponto de vista financeiro. Então, e eu acho que isso tem que ser reconhecido. Bom, tudo bem, ele está sem dinheiro e ele não está tendo muita alternativa. Enquanto ele estiver passando o Pires, ele vai aceitar esse tipo de coisa. Pois é, mas aí é a hora de pôr, entendeu, Alexandre? Põe a regra nessa hora, porque ele não consegue ficar da regra depois. Vamos queimar, o Pires está cheio, vamos queimar. Alguém mais levantou a mão, nós temos 5 minutos para os nossos assuntos finais aí. Quem levantou? Diga. A orçamento da Câmara, de quanto a publicidade em fechar, quanto a Prefeitura gastou em 2017 com publicidade? Com publicidade, temos 17 milhões de reais em 2017 a Prefeitura gastou. No orçamento da Câmara não tem nenhum centavo alocado em comunicação social. 240 milhões de reais. Então, vamos lá, põe em ordem. O orçamento do município em 2017 executado foi de 10 bilhões de reais, dos quais 17,7 milhões foram gastos com comunicação social do Executivo, falando só do Executivo. O orçamento da Câmara Municipal foi de 240 milhões de reais, sem alocação de verba para publicidade. Agora, eu não gosto muito de falar desse jeito, porque a comunicação institucional que é interna, com jornalistas internos, com o site interno, essa continua rodando e essa não entra na conta. Então, assim, a conta não é perfeita, mas eu volto a dizer, o momento é muito propício, gente. Nós já tivemos um ano de 30 milhões na Câmara e 47 milhões na Prefeitura. 47 no declarado da Prefeitura, 30 no apurado da Câmara. Então, fora as empresas. Então, assim, eu acho que nós estamos num momento em que a economia já está sendo feita. E por que você fala, Matheus, então se já está sendo feito, por que precisa da lei? Porque eu sou o mestre de falar que não precisa da lei, né? Mas mais que para não voltar, eu dou um conforto para o prefeito e para o presidente da Câmara nessa hora, da pressão que ele sofre dos veículos de comunicação. Porque o veículo pressiona, gente. Na hora que o veículo vem pressionar, ele fala, olha, eu até queria. Se eu pudesse, eu gastava. Mas tem uma lei aí que diz que eu não posso gastar. Parece demagogia que eu estou falando, mas é importante criar esse tipo de conforto para o Executivo também, gente, porque aí vamos combinar, nós sabemos que tem muita gente venal.
por aí, né? E gente que vira e põe mesmo na mesa o preço. Ô, Matheus, estrategicamente também, acho que eu já comentei com você, não sei se você está lembrado, que o Pedro Patrus também é favorável. Luiz, conta pra gente aí, só conta da conversa que a gente teve com a assessoria do Pedro. Eu queria saber, porque ele teve acesso ao projeto de resolução e eles têm algumas ideias aí, eles querem fazer um projeto conjunto, começar uma discussão para ver o que a gente pode... O Pedro Patrus, a ideia, Rubiel, já falamos hoje, é a gente fazer um projeto conjunto com o maior número de vereadores possível. Você vai falar, não, vai você, eu te ajudo. Falo, não, vem junto, gente, só mais esforço. Os projetos são semelhantes, é até bom também, porque é diferentes campos ideológicos, etc. Mas o projeto dele, se eu não me engano, era de limitar os gastos em 0,5% o gasto em publicidade da administração direta e indireta do município. Então, é bom juntar essas coisas com um bom... A ideia é essa mesmo. Tirar a indireta. A administração indireta, você sai fora, não pode É. ser feita. Né? Os projetos direta e indireta. A questão da indireta em Belo Horizonte é dramático, né? A prefeito não mandou para cá ainda, então eu já elogiei que eu vou criticar. Não mandou para cá ainda a reforma administrativa 2. Né? Por exemplo, BH Trans. Falar que a BH Trans não pode fazer publicidade, não pode fazer propaganda, é um negócio complexo, porque, por exemplo, mudança de tarifa. Ela é que tem que anunciar a mudança de tarifa, tem que comunicar para a população. Imagina, você sai de casa sem saber que a tarifa mudou. Pois é, mas isso é propaganda. Isso é propaganda de utilidade pública, mas é propaganda. Mas aí ficaria, o que a gente talvez está entendendo aqui, é unificar. Isso a gente não pode. Por quê? Não pode, porque o orçamento não permite que o executivo tenha despesa empenhada para a BH Trans. Então ele não pode assumir isso. Como a BH Trans tem orçamento próprio, a despesa da BH Trans a gente tem que fazer é ela. E não pode limitar para apenas tais... Eu acho que o que a gente podia limitar era não ter esse tipo de penduricalho. Eu comecei, por um outro motivo, no começo eu estava falando isso, né? Eu não aguento esse negócio da prefeitura ter essa quantidade de pessoa jurídica de pendurada nela, porque inclusive para fiscalização orçamentária é um caos. Na hora que você tem que fiscalizar Prodabel, Urbel, Velotur, BH Trans, CELIU, Sudecap. Aí você fala, a quantidade de orçamento que você tem que olhar, fala, quanto gastou em publicidade? Fala, sei lá, filho, tem que pegar o de todo mundo, somar tudo, para ver quanto todo mundo gastou, para ver quanto é que sobra no final. Eu acho que essa ideia tem um mérito, Fernando, que ela fala da limitação percentual para todo mundo. O que eu acho que você está falando, e você tem razão, é tematicamente ter uma limitação mais dura sobre a indireta, para não deixar a indireta fazer publicidade institucional do executivo. Eu acho que isso é uma boa mesmo. É evitar o governo federal da propaganda Petrobras, entendeu? Propaganda Petrobras não pode falar governo federal, ela não é. Mas ele tem que ser uma lei distinta, tratando especificamente... Precisa não, a gente consegue fazer uma lei só falando disso. Uma lei só vinculando a administração direta e indireta e fazendo as limitações da indireta. A indireta não pode fazer referência à direta na publicidade. E não pode fazer institucional do executivo no meio da publicidade dela, só de utilidade. No caso de Minas Gerais, de Belo Horizonte, dá tranquilamente para falar que só pode utilidade pública. Porque nós não temos nenhuma empresa pública municipal prestadora de serviço público. Então ela não precisa fazer publicidade, prestadora de serviço de venda, né? Então ela não precisa fazer publicidade institucional. Sobre justificativa, essa que a pesquisa internacional talvez contribua, sobre justificativa, eu não sei como que eles funcionam, esses conselhos. Você pode ter conselhos do legislativo, por exemplo, para fiscalizar essa justificativa. Isso que nós vamos aprofundar a pesquisa para ver como que esses conselhos funcionam, se eles são antes da propaganda ser vinculada. Se é a análise póstuma ou prévia? Né? Prévia deve ser difícil, porque às vezes tem urgência, né? Mas tem que ter a justificativa do interesse público, isso possa ser avaliado posteriormente, preferência para um órgão externo, para evitar essa chicana aí. Que está acontecendo. Essas questões ainda estão pesquisando. Na lei orçamentária, Depende de mim, mas eu estou enrolando. você não consegue... Uma questão simples sobre a questão da transparência, que a gente sempre sofre. Tem alguma coisa para se mexer na legislação para que seja mais... que eles descrevam melhor isso? Eu vou te responder junto com a pergunta do Fernando, que eu acho que vocês vão falar a mesma coisa e a gente fecha. Não, é isso mesmo. Na lei orçamentária é pegar a rubrica referente, inclusive dizer o que seria na limitação da lei, o que tem para ela. Só pode ser isso. Luiz, quantas subações tinha lá na comunicação social? 2, né? Você imagina, o orçamento da
comunicação social da prefeitura tem 2 subações, o que significa que o grau máximo de detalhamento que ele me dá para o que ele vai fazer com os 47 milhões são 2 descritivos. Se a publicidade é institucional ou se ela é de utilidade pública. É só isso que ele me fala, ele não fala mais nada no orçamento. Qual que é o problema da base disso? É o tal do contrato guarda-chuva, ok, gente? Porque a única coisa que está lá no orçamento é pagar o contrato que nós fizemos. Então, é a única coisa que está na rubrica. Nós não vamos conseguir essa solução através do orçamento. Ela tem que estar no contrato. Por isso que a ideia do Vitor é uma boa ideia. A gente talvez criar nessa lei, então nós vamos tentar pôr isso de pé e a gente volta com esse tema, é tentar criar nesse projeto de lei também um mecanismo de trava do descritivo da contratação. Falar aqui, ó, você explique direito o que você está contratando, porque nós temos que conseguir fiscalizar na linha. Não dá para ser fiscalização só na subação. Eu tenho uma subação lá de 17 milhões de reais. Não, amigo, não. Eu quero saber o seguinte, cada R$1.000 você gastou com o quê? Gente, cumprindo o nosso compromisso com a pontualidade, igual a TAM, né? Não é a TAM, quem fala isso é a Gol, né? Confirmando o nosso compromisso com a pontualidade, as portas da aeronave estão fechadas no horário combinado. A gente tem tentado acabar sempre 8h30, hoje com esse agravante, que eu tenho 20 minutos, Rubião, para chegar na faculdade para aplicar a prova. Então, obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. A gente A gente faz ciência quarta e quinta, varia um pouco. A gente tem ontem foi tem hora que a gente altera, jogo de quarta é o dia do jogo. Então assim, nem é que eu vou na quarta, tem hora que eu vou na quinta, tal do jogo de futebol, concorrência, isso aqui não é concorrência, eu perco sempre a partida. Você também. Você está com isso, eu vou explorar um pouco assim. Mas que bom, fico feliz. Alô, Deus. Agora foi. Agora não vai ter auxílio. Moradia. Deixa eu não sei se isso não cumpre muito a regra.